Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar aqui de uma notícia e também vou fazer um apanhado da live. 4 horas, eu comecei mais cedo, mas o pessoal não perdoa. Vou-vos ler aqui uma notícia que provocou muita celeuma na live. Eu vou apertar um bocadinho com o Alexandre. Um abraço para si, caro amigo. E pronto, sabem como é que eu sou, não é? Quando defendo as minhas ideias. Ora, diz aqui a notícia que o alegado assassino do Charlie Kirk, Tyler Robinson, vivia com o seu companheiro transgênero. Este indivíduo estava no processo de transição de homem para mulher, ou seja, ou era indivíduo ou era mais ou menos tostemista indivídua, não sei, não tenho estudos para isso. Pronto, é isto, para nada a dizer, está bem? Não preciso dizer nada, pois não? Ok. Porque se nós dizemos alguma coisa, pronto, já somos transfóbicos. Como tal, não vou dizer nada, está bem? Mas acho que dá para perceber, não é? Eu tenho insistido muito com os senhores que o problema do Ocidente não são os de fora, mas são os de dentro. O problema do Ocidente, o problema do Alexandre o Grande não era os persas, eram os gregos macedónios que o traíam por vinténs. O problema de Jesus Cristo foi Judas. O problema de Esparta, da antiga Pérsia também, e até de Atenas, foi o Alcibíades. É sempre o traidor. É sempre o assassino traidor. Está sempre cá dentro. Fala a vossa língua, supostamente tem a vossa cultura. Tem. Pronto. Não é? É isso que temos que perceber. Já estou farto de dizer que há umas pessoas, uns grupinhos dentro do grupo maior TTSP/piercing na rata. Esse pessoal, o meu pai quer fazer a vida deles, como é evidente, como eu estou farto de insistir, mas há uns subgrupinhos dentro desses grupos, dos TTSPs e dos piercings na rata, que são completamente fanáticos e às vezes assassinos. Por mim falo, não é? Por mim falo, sei muito bem do que estou a falar, muito bem. Mas dia 26 dou-vos o plano de atividades. Entendem? Não são os muçulmanos, acaba lá com essa conversa dos muçulmanos e do pessoal da Índia, do Paquistão e do Afeganistão. Sim, sabemos que são realidades complexas também, mas não é isso que está a destruir o Ocidente. Não é isso. É o tio Freud. É o tio Freud. É São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino foi o principal doutor da Igreja na Idade Média, justamente que foi quem adestrou a sexualidade dos seres humanos. Porque no Império Romano estava tão selvagem que o Império Romano caiu por causa disso. O Império Romano cai no século V, o Império Romano do Ocidente, como é evidente, cai no século V, depois de Cristo, justamente na altura de Santo Agostinho, quando publica as suas Confissões e a Cidade de Deus. Foi o primeiro doutor da Igreja, do Santo Agostinho, que era um bom vivant com as garotas e era todo fresco. E depois o famoso Tolle Lege, Toma Lei, a Epístola aos Romanos de São Paulo, de renúncia aos prazeres carnais, e eu, quando soube dessa renúncia aos prazeres carnais, isto dava-me jeito, poupavam os trocos. Fui ler a Epístola aos Romanos de São Paulo, não renunciei aos prazeres carnais. Não me chamo Santo Agostinho, Bispo de Hipona. Se calhar sou mais bispo de outra coisa que rima com Hipona, mas não é de Hipona. Então, o que aconteceu foi que Santo Agostinho foi o primeiro doutor da Igreja, não é? Verdadeiramente falando. Não há muitos doutores da Igreja. Doutor da Igreja é um título que a Igreja Católica dá a não precisa de ser santo. Podem ser beatificados, depois obviamente egificados. Há um processo de beatificação, não é? Não são logo santos, há ali tica uma série de categorias até chegarem à santificação, egificação em termos técnicos. A minha geografia não são
os doutores da igreja, como sabem. A minha geografia são os meus amigos que estou sempre a falar nas lives, que são os filósofos e juristas. Eu estava a querer puxar a crítica da razão pura, que hoje também vou começar a ler. Eu gosto muito da crítica da razão pura, porque me faz lembrar o Júlio. Aliás, os meus maiores debates com o Júlio eram sobre o Kant. Tal como o Gonçalo Almeida Ribeiro, também era o Kant. Porque o Gonçalo Almeida Ribeiro estava a fazer até o doutoramento, era o crime do direito privado, mas o autor mais trabalhado era o Kant, entendem? Aliás, o Kant foi o autor que me uniu mais aos meus confrados, porque o Júlio estava a tirar o mestrado em Princeton, em Física de Partículas, Física Teórica, e como o Kant, Física Nuclear, não é? Quando eu o apresentava aos meus confrados, se queres uma bomba nuclear, tenho aqui o meu livro, e foi ele que me emprestou a Divina Comédia do Dante Alighieri. Eu comecei a ler Dante a sério com ele. Então, o Júlio, tínhamos grandes debates sobre o Kant, porque o Kant foi quem uniu a física newtoniana, neste caso a física clássica, a mecânica clássica, como diziam os físicos, depois há a mecânica quântica, a física quântica do Max Planck, já no século XX, os famosos quântons, não é? Então, e hoje em dia ainda é uma questão muito complexa, não é? Unir as físicas todas, isso está para nascer ainda, não é? Então, eu tinha muitos debates com o Júlio, justamente porque o Kant uniu a física newtoniana com a filosofia, ou seja, é a física pura e dura com a filosofia pura e dura, mas na tradição continental, entendem? O Kant é da minha área, é da filosofia continental, ou seja, a filosofia continental é aquela que nasce com Sócrates, Platão e Aristóteles, e até hoje. A filosofia analítica é a que nasce fundamentalmente com Wittgenstein no século XX já, e claro, pior na matemática e a filosofia, mas o Husserl também uniu a matemática e a filosofia, mas permaneceu na filosofia continental, entendem? Porque esses revêem-se nos valores gregos, na paideia. Os filósofos analíticos já não se revêem muito na paideia, apesar de também se revêem na paideia, não são discípulos diretos da tradição filosófica helénica e do Renascimento e do Iluminismo. Enquanto que Kant e Husserl desta vida são o Wittgenstein, o Bertrand Russell, o Frege e outros afins, divergem um bocadinho, tentam dar uma resposta aos problemas clássicos, como pediu o engenheiro Luís, com uma nova filosofia. Aliás, o Wittgenstein achava que a filosofia acabava com ele, como tal não tinha mais nada a fazer na filosofia, acabou, entendem? Ou seja, o filósofo analítico é mesmo Galileu, tenta mesmo explicar tudo. O Galileu dizia que o universo está escrito sobre caracteres matemáticos, o filósofo analítico tenta mesmo explicar tudo pela matemática. Os filósofos continentais não fazem isso, vão buscar a matemática e a física, o Husserl foi buscar a matemática e o Kant foi buscar a física, mas inserem-se na tradição, desde Sócrates, Platão e Aristóteles, há 2500 anos. Então o Kant, voltando ao assunto, como era a junção da física e da filosofia, estão a ver os debates que eu não tinha com um físico, que era o Júlio, não é? Mas também tinha os debates com o Gonçalo Almeida Ribeiro, que, como sabem, agora é juiz do Tribunal Constitucional e vice-presidente do Tribunal Constitucional, porque o autor que ele mais trabalhou na tese foi também Kant, não é por acaso, porque o Kant é o moderno pai da filosofia do direito, é muito importante para o direito. O teoria do direito, filosofia do direito, claro, e também direito penal, e ciência política, e relações internacionais. O Ideal da Paz Perpétua do tio Kant foi o texto fundacional da Sociedade das Nações, e depois Nações Unidas nos dias 2. O Kant é uma estatura intelectual, Nossa Senhora. Por isso é que dizem que ele é o quarto maior filósofo de sempre, a seguir ao Sócrates, ao Platão e ao Aristóteles. Eu colocaria o quarto ex aequo, Kant, sim, Leibniz, que o Bertrand Russell, filósofo analítico, mais uma vez, considerava-se como o único filósofo que era especialista. O grande pai simbólico dos filósofos analíticos é o Leibniz, porque também era físico, também era matemático, também era filósofo. O Leibniz era dos mais completos de todos na história da humanidade. Por isso é que eu me engalfinhei um bocadinho com o Alexandre, grande abraço para si, caro amigo, porque a questão do livre-arbítrio e do servo-arbítrio em relação ao divínio, pois o Leibniz foi talvez o mais agudo nesse campo.
e o Ricardo deu-lhe uma grande tareia, o Rawls a mesma coisa, e muitos, o Rorty, Jesus, quantos e quantos no século XX estão engalfinhados com o Leibniz em relação ao livre-arbítrio do Leibniz e ao livre-arbítrio tão almejado pela filosofia e pelo direito penal. Como eu expliquei na live, é indemonstrável, não é verificável. E o Leibniz ficava-se pelo livre-arbítrio, não pelo livre-arbítrio. Os outros filósofos defendem várias ideias, não é? Ninguém tem uma solução ainda, o professor Figueiredo tem toda a razão, é indemonstrável. Tem que ser um critério da culpa judaico-penal, tem que ser um pressuposto da culpa judaico-penal o livre-arbítrio, não um critério, porque não é verificável. Não se pode dizer existe, pois nunca foi provado, nunca foi demonstrado do ponto de vista filosófico ou jurídico, e muito menos científico, como é evidente, como muito bem ensina o Kant. Por isso, o Kant foi fundamental para o moderno século XX e XXI, é a grande figura do iluminismo, é o autor mais trabalhado nas faculdades de filosofia, a nível de licenciatura. Depois, como eu estava a dizer, o Kant era realmente quem mais promovia os meus debates com o Júlio por ser físico, como é evidente, com o Gonçalo Almeida Ribeiro, porque o autor que ele mais trabalhava era o Kant na sua própria tese de doutoramento em Harvard, e o último, o Paulo Renato, doutorou-se em Kant, justamente, em França. Estão a ver, três amigos de áreas diferentes, um da física, outro do direito, e agora é juiz conselheiro, não é? E outro, filosofia / psicologia, o Kant, o autor com nós três. Tá, estão a ver? Por isso é que eu fiquei logo todo chitadex quando comecei a ler o Kant. Viu-se logo, o pessoal queria falar da política e eu queria estar sempre aí para a crítica de razão pura, para mostrar a dialética transcendental, a estética transcendental, a lógica transcendental. Quando o amigo o Eugênio Zé Luís me pediu uma filosofia transcendente, eu fui logo buscar a lógica transcendental. Não. E a analítica transcendental. Ou seja, não, se quer uma coisa transcendente, fica-se aqui pelo Kant, que não é transcendente, mas transcendental, condição de possibilidade a priori de algo, independentemente da experiência, como dizia o Kant. Por isso, o espaço e o tempo, as formas a priori, a sensibilidade do entendimento, aquilo é uma coisa fabulosa, muito difícil, reconheço que sim, é muito, muito avançado, mas como eu estava a dizer, o quarto maior filósofo será Kant, Leibniz e provavelmente Heidegger e Wittgenstein. Foram os dois grandes do século XX que, de certa forma, fizeram uma súmula de toda a filosofia até o século XX. O Heidegger, em termos continentais, desmontou todos os modelos metafísicos de Platão a Kant, justamente, e o Wittgenstein, que unificou, de certa forma, a tradição científica até o século XX e o incorporou na filosofia, através da lógica. Vale o diabo a escolha, não é? E, obviamente, que logo a seguir devia estar o Montesquieu, devia estar o Montesquieu foi o pai do Estado de Direito, quer dizer, devia estar o Descartes, devia estar o Pascal, pois devia estar muita gente, não é? Mas é muito difícil estas hierarquias, depende muito das vossas inclinações, mas o Kant é o Hegel também, claro, o Kant e o Hegel são, enfim, adversários conceptuais, mas o Kant é mais agudo que o Hegel, o Kant tem mais peso que o Hegel, tem, mas o Hegel também tem muito peso. Georg Friedrich Wilhelm Hegel. Eu gosto menos do Hegel, vou ser sincero, porque é mais metafísico, o espírito absoluto e tal, aquela coisa toda, mas reconheço que também é um dos grandes. A filologia do espírito de Hegel foi quem determinou a filologia como nós hoje entendemos no século XX, XXI. Eu sou homem da filologia hermenêutica, o Ricardo, o Heidegger e o Gadamer são da filologia hermenêutica, como sabem, e o Papa João Paulo II doutorou-se na filologia clássica, que é o Max Scheler. Isso começou com o Hegel, filologia do espírito. Estão a ver? Eles estão todos interligados. Então eu estava a puxar estes assuntos um bocadinho na live, porque eu vou-vos ser sincero, como vocês vão ver no dia 26 de setembro, quando eu vou-vos dar o plano de atividades. Pois, acabou para mim isso, acabou para mim a história da politiquice. Estou noutro contexto, porque da politiquice e outras coisas afins, porque o mundo atual está tudo maluco.
Tem a ver com questões do cortiço, tem a ver com o Sigmund Freud, como eu estava a dizer. O segundo grande autor da Igreja foi o São Tomás de Aquino, no século XII, justamente para adestrar a sexualidade dos seres humanos, porque no século V, quando cai o Império Romano, contemporâneo de Santo Agostinho, aliás, século V depois de Cristo, o que acontece é que havia uma tal degenerescência sexual, Tito Livio, não é? A causa da queda dos impérios, corrupção das normas e corrupção dos valores. A corrupção dos valores foi de tal forma intensa que o São Tomás de Aquino, pouco tempo depois, 7 séculos, mas enfim, demorou o seu tempo, adestrou por completo a sexualidade dos seres humanos porque estavam completamente selvagens. E é o que se vê aqui no assassino do Charlie Kirk. Vê-se esse resquício, por mais que me custe dizer, vê-se. Os piercings na rata também. Tudo o que é homem, tudo o que tem pirilau a baloiçar, é para bater. Sim, o Charlie Kirk era brilhante, por exemplo, em relação ao Black Lives Matter. Mas porquê que só 13%, só existe 13% de negros nos Estados Unidos e cometem 75% dos homicídios? É racista, são os números, é factual. Pois. Entendem? Quando se vai falar da cor da pele e da orientação sexual, não é? E da religião, és logo extrema-direita. Que é o que o rapaz era acusado de ser. Ele era extrema-direita? Era. Porquê? Pois porque, apesar de ele não exercer violência do ponto de vista da sua ação política, aquele tipo de pensamento, em termos governativos, determina a violência. Nomeadamente violência até legislativa, como é o caso do Trump em relação aos imigrantes e também aos TTSPs. E isso é um facto. A extrema-direita comete sempre violência, seja ela através da lei, por mais incrível que pareça, seja ela através de interferência direta nos costumes, não é? Porque o legislador é que decide. Estou farto de dizer isso. Eu tinha essa conversa aqui deste lado do mundo, já não tenho essa conversa. Quem decide o que está certo e o errado são as instituições. Pois, como as pessoas perceberam em relação à minha pessoa também, pois isso é conversa para boi ver com gente assassina pura que só vos quer, obviamente, dar um tiro na cabeça e não vos consegue dar um tiro na cabeça, dá-vos um tiro em tudo o resto, não é? Isso, como sabem, em relação à minha pessoa. Isto é pessoal que estamos muito para lá da doença mental e do registro XYZ. Estamos a falar de assassinos puros, não é? Tal como aconteceu com o coitado do Charlie Kirk. Mas temos de ser homenzinhos e vestir as calcinhas e dizer que somos de extrema-direita e que somos de extrema-esquerda. Eu não sou nem de extrema-esquerda nem de extrema-direita, nem de direita securitária nem de esquerda securitária. A extrema-direita e a extrema-esquerda em Portugal existe a extrema-esquerda, o Bloco de Esquerda, como é evidente, e o LIVRE também, do Rui Tavares. A esquerda securitária é o Partido Comunista, como é evidente, nos dias de hoje. A extrema-direita acabou, graças a Deus, o ERC foi ao ar, graças a Deus. Só existe a direita securitária do André Ventura, que não defende as coisas que o Charlie Kirk defendia. O Charlie Kirk defendia, por exemplo, em relação às armas, um legalismo, voltamos ao mesmo, que exercido em termos legislativos determina a violência em relação às pessoas. As questões dos TTSPs é a mesma coisa, porque é a visão da Bíblia, uma visão muito conservadora da Bíblia aplicada à legislação, que efetivamente determinaria um retrocesso civilizacional tremendo em termos dos direitos dos TTSPs, não há dúvidas nenhumas, porque a Bíblia não admite contraditório, nem qualquer texto sagrado, por isso é que eu nunca fui suficientemente claro em relação a isso, mas se existem pressupostos religiosos aplicados, porque o Alexandre perguntou-me isso fortemente, e eu expliquei mais ou menos, mas isto tem que ser muito bem explicado, porque é muito complexo. A extrema-direita define-se por a violência ser exercida na ação política, e a extrema-esquerda também, por violência ser exercida na ação política, mas tem como subjacente uma verdade absoluta. Entendem? Ou seja, uma verdade absoluta, no caso da extrema-direita, é a religião. Quando vem um partido no poder que tem uma doutrina religiosa,
garantidamente vai haver violência, porque essa doutrina religiosa não permite qualquer contraditório com a lógica transcendental do nosso amigo Kant ou com a lógica formal do nosso amigo Wittgenstein e do nosso amigo Aristóteles. Não é. Não estou no campo da lógica, estou no campo da metafísica. E quem é que começou com a metafísica? O tio Aristóteles, mais uma vez, não é? E isso nunca acaba bem, porque não há contraditório possível. É Israel e Palestina, é Irão, Arábia Saudita e Catar. Acaba sempre à von Clausewitz. A guerra é a continuação da política por outros meios, não é? Capítulo 1 da famosa Da Guerra do von Clausewitz, que é o maior estratega militar que alguma vez existiu a seguir ao Sun Tzu, ou Sun Tzu à portuguesa. Por isso, onde eu quero chegar é que se há a religião desdobrada na ação política, pois isso o Franco era um bom exemplo, o Salazar é outro bom exemplo, e então o Sr. Mussolini e o Sr. Adolfo, bem, assim, então Nossa Senhora de Fátima, né? Porque essa religião vai ter como alvo outras religiões. Sempre foi assim. Foi com as cruzadas, foi com o Bin Laden e companhia do outro lado, foi sempre assim. Há sempre um indígena qualquer que tem a verdade absoluta em termos religiosos e vai escabacar tudo o que encontrar à frente para os infiéis se converterem. O ritual. O leigo comum, não, mas quando chega ao poder aplica logo, não é? E quem suporta, quem apoia, à portuguesa, suporta, à inglesa, quem apoia esse tipo de ideais, amigo Alexandre, é extrema-direita, sim senhor. As pessoas em questão é que não são violentas. O Alexandre é uma joia de rapaz, como a gente sabe. As pessoas não são violentas, mas essas ideias são violentas na política legislativa. Se é que me faço entender, está a ver, amigo Alexandre? É a minha posição, posso estar errado, você está a estudar ciência política, olhe, fale com os seus professores sobre isso e veja o feedback, mas lhe garanto que não vai ser muito diferente do meu. Porque pronto, como já viu, hoje em dia está tudo muito extremo e as pessoas não aplicam o Kant nem o Wittgenstein na sua análise política, é sempre o fanatismo à lá tio Freud. O tio Freud foi um São Tomás de Aquino do século XX a promover não o adestramento da sexualidade das pessoas, mas a compreensão da sexualidade das pessoas. Dizer, pronto, é isto que existe em termos do ser humano, temos que começar a tratar as pessoas de acordo com as suas idiosincrasias. Daí o Freud ter sido o primeiro a ser verdadeiramente humano, como por exemplo os homossexuais e até com o feminino, que também tinha uma grande repressão sexual. Daí o Freud ser especialista no que se chamava histeria, que era tipicamente feminina, o discurso do outro, não é? Lacan diz que o feminino tem 13 discursos histéricos, que é a menstruação, quando começam a ter relações sexuais e quando são mães. Hoje em dia está tudo escavacado, não é? Os homens podem ser mulheres, os homens podem ter filhos, quer dizer, não, já não tenho estudos para isso. A minha malinha de cartão com o meu amigo Immanuel Kant e companhia limitada, quer dizer, não, pá, estão bem uns para os outros. De um lado há um fanatismo religioso tremendo, na extrema-direita, e do outro lado da extrema-esquerda, estes assassinos doentes mentais que os senhores conhecem. Ou seja, a extrema-esquerda hoje em dia exerce violência política não com a verdade absoluta dos comunistas, mas com a doença mental. A extrema-esquerda cada vez mais está dependente, não da neurose obsessiva à procura do pai, que é típico da religião, não é? Também é uma neurose, ok? Do ponto de vista psicanalítico freudiano, a religião é neurótica, ou seja, por isso é que nós chamamos fanáticos religiosos, estão ali num registro neurótico. Os fanáticos, não é os crentes, não é os crentes à vontade. Os fanáticos, os que trazem a religião para a política, se a religião fica no cortiço, à vontade. Se faz vídeos do TikTok a benzer-se lá no santuário lá de casa e está sempre a falar da Bíblia no Parlamento, está sempre a falar da Bíblia nos debates políticos, então isso aí não é crente coisa nenhuma. Isso é fanático, como é evidente, que se vê muito no Brasil. Eu quando estava no Brasil fiquei estupefacto, era as novelas e era 24 horas por dia, o bispo não sei das quantas, como é que era o outro?
Aquilo que também era, acho que era familiar do Edir Macedo, que era, não é um monsenhor, ele tem um nome específico, não me lembro o nome dele, mas pronto, foi um que criou a igreja com o Edir Macedo ao princípio, que é a igreja mais rica do Brasil, um trafalho também, um vigo, o Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. O bispo João Luís Urbaneja vivia numa penthouse em Cascais e depois apanhava o metro para ir para a Iurde, ali ao pé do técnico, a fazer-se pobrezinho. São uns vigas, mas eu sei que são espertos. Mas isto para vos dizer que no Brasil eu vi isso, missionário, não era missionário, não me lembro o nome dele, mas é muito conhecido também, que fundou uma igreja e também aquilo é só dinheiro que nunca mais acaba. Sim, esses fanatismos religiosos que são trazidos para a política por completo em países muito pouco desenvolvidos, como é o caso do Brasil, não é? Aliás, também falámos disso na live, o Bolsonaro foi bem condenado aos 27 anos, mas o Supremo Tribunal Federal não tinha legitimidade para o julgar. Mudaram a posição o ano passado que tinha legitimidade para o julgar, mas isso é uma bizarrice jurídica. Só pode julgar um Presidente da República ou um Primeiro-Ministro, o Supremo Tribunal de Justiça, no caso português, ou o Supremo Tribunal Federal no Brasil, porque tem outra terminologia, não é? Mas é a mesma coisa que o nosso Supremo Tribunal de Justiça aqui. Aí, Portugal. Ora, o Bolsonaro já não era Presidente da República, devia ter sido julgado como o Sócrates está a ser julgado, em primeira instância. O Sócrates, quando era Primeiro-Ministro, se fizesse asneira, tinha que ser julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça. É a lei. Como o Bolsonaro, se ainda fosse Presidente, tinha que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Já não era Presidente, devia baixar. Já é um cidadão normal, comum, devia ser julgado pelo Tribunal de Primeira Instância. O Ministro Alexandre Moraes, vice-conselheiro, muito bom juridicamente, mas parece-me que houve ali também jogada pessoal dele a querer claramente cilindrar o outro, porque o outro quase que deu um tiro na cabeça também, não é? Voltamos sempre ao mesmo, não é? Se os senhores querem assassinar um confrade, pois quem é que apanhou do outro lado? O Bolsonaro desafiou diretamente o Alexandre Moraes e depois, e como ele estava fazendo os interrogatórios a falar com os generais, isto e aquilo outro, qual é a sua morada? Estou preso. E o Alexandre Moraes disse, eu sei, fui eu que mandei prender. Pois com certeza, quando os senhores brincam com o fogo, é Montesquieu, não é? Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. O Bolsonaro deixou de ser Presidente. Ainda estava a brincar com o fogo, o outro Presidente do Supremo Tribunal Federal, então o frio vem já, em vez de ser o fogo, vem o frio, como dizia o Salazar. Isto para vos dizer que a extrema-direita exerce a sua ação política fundamentalmente pelo fanatismo religioso, o Trump é um bom exemplo, e a extrema-esquerda exerce a sua ação política nos dias de hoje através da doença mental, muito de registro freudiano. Ou seja, tudo o que tem a ver com a sexualidade vai tudo a eito. Tudo o que tem a ver com o género vai tudo a eito. Os piercings na rata e os TTSPs são o cancro. Não os coitados muçulmanos, que há uma outra ave rara que faz umas asneiras e pronto. É o grupo todo dos coitados que só querem ter uma vida melhor que paga a fatura. O Ocidente está errado, está sempre, eu sei que os senhores insistem muito comigo, a imigração desregulada, vai-se a Londres e a Paris e a Bruxelas, sim, estamos de acordo, basta haver uma política migratória, como por exemplo existe nos países mais desenvolvidos do mundo, do ponto de vista da migração, e a Austrália é um bom exemplo, a Nova Zelândia também, e até o próprio Canadá. Por isso, não estou farto de insistir com essa conversa, mas o povo como é estúpido até à medula, não posso fazer mais nada, não é? Vamos para a matéria. Eu tenho uma grande vida dos dias de hoje, por isso a mim os assassinos só me ajudaram. Claro que eu estou como o Alexandre Moraes. Pois, entendem? O Alexandre Moraes também é dos artes marciais, aliás. É dos jiu-jitsu. Pois, quando vão buscar uns guerreiros, não acho. Estava a falar com o engenheiro Zé Luís, que ele foi da Força Aérea, um grande abraço para si, seu engenheiro, que ele, quando transportava as tropas especiais, nós íamos todos camuflados, sim. Pois a camuflagem nas tropas especiais é o nosso cadeia. Eu estava sempre todo sujo, pá. A minha mãe ficava a ver como é que ia a farda, porque pronto, íamos ao fim de semana para casa, não é? Se nos portássemos bem.
Se não nos portássemos bem, ficávamos lá no fim de semana de serviço, nunca fiquei. E então, o que é o pão nosso na vida militar é a camuflagem. Nós, quando queremos fazer a folha a alguém, camuflamos, não é? Há uma camuflagem, ficamos mesmo todos escuros. É uma graxa, aquilo não é só graxa, é uma série de produtos que usamos que ficamos realmente completamente stealth. Está bom assim em inglês? Muito obrigado. Completamente camuflados. E pronto, obviamente que o Alexandre Moraes tinha lá a sua toga preta para se camuflar. Eu tenho aqui outros mecanismos de camuflagem, como já percebeu. Porque com assassinos, pois, também tem que ter o olho aberto. O assassino tenta uma vez, só tenta uma segunda vez se os seus forem burros, não é? Como é evidente, não é? Por isso, o Bolsonaro tentou uma vez com o Alexandre Moraes, levou com 27 anos na focinha para abrir os olhos. Toma lá que já almoçaste. Pois, entendem? Agora, e estamos a falar de um juiz conselheiro, ministro, como se diz lá no Brasil. Não é um soldado das tropas especiais que faz assim umas coisas um bocadinho diferentes. Ora, vamos para a tese de doutoramento, ou seja, concordo com o Alexandre, do outro lado é muito, muito perigoso, mas se nós usamos a religião no nosso lado, somos extrema-direita, em termos de ação política. Se usamos o outro lado, é doença mental e rapidamente ficam criminosos, assassinos. Sim, eu não vos disse mais nada, só li a notícia. Obviamente que tem ali a ver com questão freudiana pura e dura o que aconteceu, em que as pessoas querem ter os seus direitos. Império Romano puro, querem ter os seus direitos sexuais a 100%, como se fosse no Império Romano, e foi por isso que o Império Romano caiu tanto ao Oriente como tanto ao Ocidente no século V, como em Roma, claro, tanto no Ocidente, conquistado pelos alemães, aliás, pelos germânicos, como se dizia naquele tempo, como em Constantinopla no século XV. Ou seja, tanto ao Oriente como ao Ocidente, pelo Império Otomano, como sabem, tanto ao Oriente como ao Ocidente, foi a corrupção das normas e a corrupção dos valores, nomeadamente em termos sexuais, que fez cair o Império Romano. A esquerda quer reavivar o Império Romano e a direita também, a extrema-direita também, com os seus conservadores libertários. É uma hipocrisia. A extrema-esquerda e a extrema-direita, como sempre, os extremos tocam-se. Há coisas que a extrema-direita e a extrema-esquerda querem de igual forma. Neste caso, os conservadores libertários da extrema-direita, a AfD da Alemanha, é a mesma coisa que a Beira Mortágua e a sua amiga. Os senhores acham que é uma coincidência que a líder do Bloco de Esquerda em Portugal é igualzinha que a extrema-esquerda em Portugal é igualzinha à líder da AfD na Alemanha? Uma coincidência? Uma é conservadora libertária, outra é progressista libertária. É a mesma merda, o cheiro é que é diferente. Quem está lá com o piercing na rata tilintar, para as cadelas irem lamber. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim, não é? Isto é Império Romano. Que as raparigas podem fazer o que querem no quarto delas à vontade, mas não é legislação de Estado. É essa a diferença da Alexandre. Você pode ter o crucifixo à vontade lá em casa, sim senhor, mas não é legislação de Estado. Não é a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo que Dona Inês instituiu foi a substituição da cruz dos Templários. Por isso é que é tão parecido uma com a outra, com uma pequeníssima diferença. A cruz de Cristo não tinha o fundo vermelho e a cruz dos Templários tinha. E a Sexta-feira 13, tão conhecida, foi o massacre dos Templários por mando do Papa com o rei de França, como já lhe disse na live. E os Templários mataram milhões. E a própria matança dos Templários foi o maior morticídio da Idade Média, como é evidente. Por isso, a famosa Sexta-feira 13 vem daí. E eu ia dar matéria, mas entusiasmo-me com esta conversa. Os senhores veem a minha descontração nos dias de hoje. Tenho uma vida santa. Só agradeço aos assassinos, porque eu sou psicanalista. Eu sou digno. Eu faço o melhor do mau trabalho, não é? A mim, tentaram-me dar um tiro no coração no meio do deserto. Tentaram-me deixar sem água no meio de um deserto. À vontade. Tenho treino, tropas especiais de sobrevivência.
como tal, até fiz o curso de prisioneiros de guerra, que levei tanta tarefa nesse curso, Nossa Senhora. Mas nós, nas tropas especiais, realmente, temos mesmo um curso de sobrevivência, de prisioneiros de guerra e outras coisas afins, em que, nunca pensei que eu tivesse que aplicar o que aprendi nas tropas especiais na vida. Nunca pensei. Estava sempre tudo. O ego, hoje, José Luís, o ego das portas, está a ver? O ego realmente é a minha armadura, sim. Porque o ego, por isso é que há a grande dicotomia nas escolas de pensamento da psicanálise. Uma das grandes dicotomias, uma das grandes escolas de pensamento da psicanálise é a Ego Psychology, a psicologia do ego. Voltamos à terminologia confusa de se pôr psicologia, psiquiatria, psicanálise, tudo misturado, como é típico dos psicanalistas e das outras áreas de saúde mental, especialmente nos anos 70, 80, 90. Ou seja, mas a Ego Psychology, a psicologia do ego, uma grande escola de pensamento na psicanálise. Se o ego, não é? O ego, Drimião, de onde é que vem? Do tio Freud. Os discípulos desta escola de pensamento é do tio Freud. O tio Freud é considerado o fundador da psicologia do ego. O famoso ego e superego é uma antropomorfização do inconsciente e do consciente. É a segunda tópica do tio Freud. Aliás, os mecanismos de defesa do ego da Ana Freud diz tudo, não é? Ou seja, eu sou freudiano nesse aspecto, como sempre, não é? E não vou dar matéria nenhuma, estou tramado. Vamos só ler um bocadinho de nada da minha tese. Porque isto já está a pescar, sabem como é que é o meu telemóvel, não é? Já está a pescar. Tínhamos ficado na questão do livre-arbítrio, que eu apertei muito com o Alexandre nesse aspecto, porque a concessão de culpa jurídico-penal, que tanto o professor Pinto Albuquerque como o professor Figueiredo Dias, como eu, trabalhámos muito, o professor Figueiredo Dias na sua obra toda, o professor Pinto Albuquerque no seu mestrado, mas também no seu tese de doutoramento, e eu na minha tese de doutoramento, a concessão de culpa jurídico-penal depende do livre-arbítrio. Por isso nós percebemos muito isto, Alexandre, e é uma questão muito, muito complicada, muito complicada o livre-arbítrio, e é discutível, como é evidente. Ora, tínhamos ficado no professor Figueiredo Dias, como sempre, em que o seu professor fala da questão, citando o Galas, isto é a minha tese de doutoramento em direito penal, como sabem, a versão em português. Considera este autor, Galas, seguindo a orientação acima exposta, que de acordo com uma visão generalizadora orientada por critérios ético-sociais, se poderá aceder a uma atitude global do agente perante as exigências do direito. Diz o professor Galas, em Estudo sobre o Código Penal Alemão 1958, página... Peço desculpa, não. O professor Roxin, Culpa e Responsabilidade, Questões Fundamentais e Teoria da Responsabilidade, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal 1991, 4, página 515, exatamente. Seguindo esta posição, o homem, pela ordem jurídico-penal vinculado a exigências de conformação, assumir-se-ia enquanto sujeito do direito no cumprimento dessas determinações. O não cumprimento das mesmas, está a buscar isto, se acabar agora, acabou a bateria. O não cumprimento das mesmas determinaria a imputação de um juízo de culpa jurídico-penal, na medida em que o incumprimento de tais determinações revela uma atitude desfavorável ao dever ser jurídico-penal. O dever ser vem do Kant. O Kant dizia, e tem que ir, que isto está mesmo a pescar, deve estar mesmo a acabar, o Kant dizia, com muita razão, que a liberdade é fazer o que não se quer. Ou seja, é fazer o que se deve. O dever ser aqui que o professor Figueiredo Dias fala e o professor Roxin. Eu sempre fui um homem kantiano, sempre fui livre, não a fazer o que queria, mas a fazer o que devia.
Hoje em dia sou um misto de Kant e de... Sou um misto de Kant, não, sou um Sigmund Freud, mais psicologia do que outra coisa, do que psicologia do dever, do tio Kant. Muito obrigado, um abraço.